Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Parado Macabeu. Sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das aparições marianas, as reconhecidas pela igreja, as não reconhecidas pela igreja. E aqui a gente fala a bagaceira toda, né? Tudo que está acontecendo na igreja, todos os problemas da igreja que acontecem desde que a igreja iniciou lá no primeiro século. Sempre a igreja passou por dificuldades, sempre a igreja foi perseguida e sempre teve seus hereges. Isso é normal dentro da igreja. Uma igreja perfeita é só lá no reino dos céus. Aqui na terra não, a igreja militante sempre vai ser perseguida, sempre vai ter os seus hereges e sempre vai ter os seus problemas. O grande problema é que agora tem o quê? Uma verdadeira confusão. Essas aparições marianas, tá? Ou supostas aparições marianas, causaram uma verdadeira confusão na igreja a ponto de estar parecendo um verdadeiro protestantismo dentro da igreja católica. Como são os protestantes? O protestante tem aquela teoria da sola escritura. Todas as igrejas protestantes seguem o mesmo dogma, né? O mesmo dogma de fé, a sola escritura. Se você pegar a Universal do Reino de Deus, perguntar para um pastor da Universal do Reino de Deus, ele vai dizer que segue apenas o que está na Bíblia Sagrada. Se você pegar, por exemplo, a Igreja Batista, pergunta para um pastor da Igreja Batista, ele segue apenas o que está escrito na Bíblia Sagrada. Se você pegar alguém da Assembleia de Deus, ele vai dizer a mesma coisa. Eu sigo apenas o que está escrito na Bíblia Sagrada. Se você pegar o Testemunha de Jeová, vai lá, pergunta para um pastor lá da Testemunha de Jeová, ele vai dizer a mesma coisa. Eu sigo apenas o que está na Bíblia Sagrada. Ou seja, a igrejinha dele é verdadeira, o resto todas estão equivocadas, são falsas, ou são irmãs, mas está pregando uma coisinha que é diferente. Ele é o único pastor que está certo, segurando a mesma Bíblia Sagrada, gente. E é o que está acontecendo agora na Igreja Católica, essa confusão das aparições marianas, tá? Ou supostas aparições, que eu não acredito em nenhuma delas. Sou bem sincero, para mim a maioria é obra do adversário, já falei aqui, né? E, enfim, se alguém ficou magoado, só lamento. A igreja, para mim, está em primeiro lugar. E é uma confusão, muitos equívocos, a ponto, de vidente afirmar que, se a igreja não reconhecer, ele continua divulgando as mensagens. E se a igreja condenar, ele continua divulgando as mensagens. E é claro que ele vai jogar os fiéis contra o Papa, porque se isso vier do Vaticano, da Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, do Santo Ofício, ele vai dizer que essa igreja aí é a falsa igreja, por isso que não reconhece tal aparição e tais revelações. Então, assim, a narrativa é pronta, tá? E é impressionante como uma Maria não fala com a outra, né? Se você pegar em Medjugorje, você vai ver que as mensagens de Medjugorje não tem nada a ver com as mensagens da Luz Maria de Bonilha, né? Não tem nada a ver, por exemplo, com aquelas aparições da Irlanda, e uma Maria não vai falando com a outra. Agora tem o Padre Oliveira também, né? O Padre Oliveira que é um ser enigmático, ninguém conhece, ele não aparece, tem apenas algumas pessoas divulgando o Padre Oliveira. E agora também, agora tem profecias com datas, e é para esse ano, tá? Vai ser em outubro, se eu não estou enganado, a grande tribulação. Mas se não acontecer, já tem um subterfúgio, porque as pessoas rezaram, fizeram sacrifícios, adoraram o Santíssimo, então cancelou a profecia. Sinceramente, gente, tá ridículo. Tá ridículo. Eu tô falando de todas. Quem se sentir magoado aí, eu não posso fazer nada. Tô falando de todas. Todas as aparições marianas de hoje em dia. Peço para você, católico, não acredite em nenhuma. Não tem aquele que a aparição, a minha sim é verdadeira, as outras
são todas falsas. Não tem. Ou todas são verdadeiras, ou todas são falsas. Dentro do catolicismo, tem leis, regras. Tem o catecismo, o Código de Direito Canônico, gente. Não é igual ao protestantismo, a Deus dará. Cada um por si, Deus para todos. Como que é lá no protestantismo? Eu prego apenas o que está na Bíblia Sagrada. Aí quando uma pessoa muda de igreja, sai da igreja batista, vai lá para a igreja da graça. O que essa pessoa diz? Agora encontrei a verdadeira igreja, a única que prega apenas a Bíblia. Aí ela fica descontente e muda para uma outra igreja, a Mundial do Poder de Deus. Agora sim a mão de Deus está aqui comigo. Agora sim eu encontrei a verdadeira igreja. E é assim que está acontecendo dentro do catolicismo com essas aparições marianas, tá? E o que mais se divulga aí, e aí tem um consenso em várias aparições, em várias mensagens, é de que existe uma igreja verdadeira e uma igreja falsa, tá? E geralmente a igreja falsa é a igreja que está o Papa, né? Então eu digo, a igreja falsa é a igreja sem o Papa, sem Pedro. A igreja que anda e caminha sem Pedro é uma igreja falsa. E se um dia a igreja verdadeira caminhar sem Pedro, não é igreja. A igreja católica, ela tem um sucessor de Pedro. O dia que não tiver mais o sucessor de Pedro, não é igreja. Se um dia alguém me provar que o Papa Francisco não é Papa, eu deixo de ser católico. Se um dia alguém provar que o Papa Francisco é o antipapa, como dizem aí, né, algumas pessoas ligadas às revelações marianas, eu deixo de ser católico. Por quê? Aliás, eu deixo de ser cristão. Eu não deixo de ser católico exatamente. O que me faz ser católico? O que tem na igreja católica que não tem nas outras, entre aspas, igrejas? Tem o Papa, o sucessor de Pedro. A igreja que não tem o sucessor de Pedro não é igreja. Não tem nada a ver com o cristianismo. Por isso que eu continuo na igreja católica. Ah, mas o Papa falou isso, o Papa se encontrou com não sei o que. É o sucessor de Pedro. Ou você acredita mesmo que Pedro, São Pedro, Simão, né? Simão, São Pedro, ele era perfeitinho. Ou você acredita que ele não errava, não tropeçava. Ele era perfeitinho. Não falava nenhum tipo de coisa absurda, não cometia nenhum erro, um equívoco. As pessoas querem o quê? Um Papa Deus. É isso que vocês querem? Um Papa Deus? Um Papa que acerta todas, que vai, né, falar tudo o que você quer escutar? Aí complica tudo, né? Porque tem o radical, que é o tradicional, que quer escutar uma coisa, e tem o modernista, que quer escutar outra. Aí não agrada ninguém. Aí não agrada ninguém, tá? Mas enfim, vamos falar um pouco mais sobre esta grande Babel, né? Se tem uma Babel hoje, são as aparições marianas, tá? Essa é uma verdadeira Babel. Graças a Deus agora existe o Observatório Católico para as Aparições Marianas, tá? E já veio um decreto praticamente do Observatório Católico. A aparição mariana que fala do castigo de Deus não é Maria, tá? Não é Maria. Enfim, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, por favor, faça um comentário também, é muito importante o comentário, e compartilhe os vídeos aí no mundo virtual. Se você puder contribuir com o canal, tá o QR Code aqui, ó, com o Pix do canal, ou se não, através da minha chave Pix, crismacabelos@gmail.com. Também se inscreva no canal do Robson 2.0, é muito importante, tá? Em todos os canais católicos, o Siquetnon, o MS Fé Católico, o Bate-Papo Católico, também tem o Universo Católico, se inscreve em todos os canais, aqui não tem o monopólio do catolicismo. E peço também para que se inscreva no nosso novo canal, Escatologia Preterista, a gente precisa lá de 1000 inscritos no mínimo lá para liberar algumas ferramentas, tá, gente? Vamos falar sobre essa Babel que virou dentro do catolicismo aí, essa Babel de aparições marianas, né? E uma fica disputando com a outra para saber qual é a verdadeira aparição, quem realmente está vendo Maria. Uma não fala com a outra, né? Tem uma mensagem aqui que diz que a grande tribulação vai começar em outubro, tem outra mensagem que diz que era para ter ocorrido há 3 anos. Então tem coisa errada, Tem Maria dizendo que a igreja vai caminhar, andar sem Pedro, sem um sucessor de Pedro. Isso é um absurdo, minha gente. Isso é um absurdo, tá?
Maria dizendo que a igreja vai caminhar sem Pedro, ser um sucessor de Pedro. Ou seja, as promessas de Cristo não se cumpriu. Não se cumpriu as promessas de Cristo. As portas do inferno jamais irão prevalecer sobre a igreja. E Cristo, nesse caso, mentiu. Tá? Uma igreja sem Pedro, sem um sucessor, Cristo mentiu. E o que acontece? Só tem uma coisa, apenas um ponto que é um consenso em todas essas aparições. Um ponto que é o consenso em todas essas aparições. Criar a expectativa do fiel. Em todas essas aparições, seja Medjugorje, seja Anguera, seja Jacareí, seja a Luz de Bonilha, da Irlanda, de Garabandal, enfim, de Campinas, todas têm um ponto em comum. Todas. Criar a expectativa para que a pessoa continue ali, né, acompanhando as revelações. É muito comum. Você fazer a revelação em partes, né? A prestação, ou se não esconder algo que eu não posso revelar agora. Isso tem em Medjugorje, isso tem em Anguera, isso tem agora com o Padre Oliveira, isso tem na Luz de Bonilha, tem todas têm esse mesmo ponto em comum. É claro, gente, é claro que essa aparição, que não é Maria, não sei o que está aparecendo ali para esses videntes, tá? O que ele quer é prender a atenção do fiel e criar essa expectativa, ou seja, o fiel vai continuar acompanhando, naquela ansiedade, naquela expectativa, porque um dia vai ser revelado o grande segredo que não pode ser revelado, só o vidente sabe. Só o vidente que sabe, nem o Papa da Igreja Católica, acho que nem Jesus Cristo sabe. Nem Jesus Cristo sabe. Só Maria que revelou para o vidente. E quem segue isso e acredita nisso, vai continuar seguindo, porque eu quero saber qual que é esse grande segredo, qual que é, né, essa grande revelação. Quando foi que isso aconteceu na história da igreja, gente? Quando foi? Ah, mas a revelação de Fátima, o terceiro segredo, a igreja escondeu. Não, a igreja não escondeu, a igreja divulgou na hora certa. Mas quem fez isso foi a igreja. A própria igreja decidiu revelar no momento certo o terceiro segredo de Fátima. Isso não veio do vidente? Isso não veio da pessoa que está divulgando a mensagem? E outras revelações. Engraçado que se você pegar a revelação de Fátima, se você pegar o que aconteceu em Lourdes, se você pegar o que aconteceu em Guadalupe, por exemplo, você vai ver que uma revelação não contraria a outra. Todas ali, né, tem o mesmo teor, praticamente, assim, uma não contraria a outra, nenhuma delas fala contra a igreja, contra o Papa, nenhuma delas, pelo contrário. Defende a igreja, defende o Papa, defende os bispos. Ah, mas você não está vendo o que está acontecendo na igreja? A grande pergunta, né, dessas pessoas que seguem as aparições marianas, você não está vendo o que está acontecendo na igreja hoje? Tô vendo. O que tem na igreja? Herege? Tem bispo aí que não corresponde, não dá bom testemunho? Padre aí equivocado? Isso aí que você está surpreso com isso mesmo? Sério, você é católico ou o próprio vidente? Você está surpreso mesmo que tem herege dentro da igreja? Nunca, né? Nunca. Em 2000 anos de história, nunca teve nenhum herege na igreja. Nunca a igreja foi perseguida. Nunca a igreja foi perseguida de dentro para fora. Nunca aconteceu isso, né? Na era apostólica lá, teve um tal de Alexandre, né? Hermineu, não existiu, né? Um cabrinha lá, que saiu falando que a ressurreição já tinha acontecido. Outro falando que a ressurreição não ia nem, que isso era fábula, não ia acontecer. Não teve um tal de Nicolau que saiu, que era um diácono, né? Um dos 7 diáconos, saiu da igreja. Estou falando no primeiro século. Saiu da igreja e montou uma seita chamada os Nicolaitas, né? Não teve, não existe, não, era um paraíso, um mar de rosas, a igreja. Agora sim o cabrinha tá sentadinho com a bundinha aqui,
na cadeira fazendo vídeo, ganhando lá, né, monetização, porque os vídeos são monetizados, está ganhando monetização, mas está passando por uma dificuldade. No primeiro século, o cabra tinha a cabeça cortada. Agora a gente está passando por um momento difícil na igreja. Aí você teve, né, o Nestório, você teve o Padre Ário, isso eu estou falando só dos primeiros séculos, Valentiano, você teve os Simonitas, tudo no primeiro século, gente, tudo é heresia do primeiro século. Nunca a igreja passou por um momento na vida que a igreja foi um paraíso, nunca teve um momento da história que não teve seus hereges, que não teve uma perseguição de dentro para fora, nunca a igreja passou por isso. Nunca, não sei lá no reino dos céus, lá é outra coisa. Lá só santo. Lá apenas santo. Lá está Jesus Cristo, né, a Santíssima Trindade, Virgem Maria, os santos apóstolos e todos os santos. Aqui na Terra não. Você quer paraíso aqui na Terra, filho? Você está na igreja errada. Eu falo para todos os videntes e para todas as pessoas que seguem essas aparições marianas, tá? Se você está surpreso mesmo com problemas dentro da igreja, você está na igreja errada, meu irmão. Você quer uma igreja bonitinha, perfeitinha, certinha? Aí não é a igreja católica. A igreja católica realmente, ela passa por problemas. Ah, mas tem bispo lá que tem a CNBB lá, meu, que fez o L, pô. A CNBB fez o L. E aí? Fazer o quê? Ah, mas é que a igreja... Agora tem uma coisa. A igreja sempre teve uma hierarquia. E a gente sempre tem que obedecer à hierarquia. Não adianta. Aí vem o quê? Como eu falei, todas essas aparições, uma Maria não fala com a outra. Não adianta. E o vidente... Teu vidente, a minha Maria é verdadeira. Aqui eu bato o martelo. Aqui a minha é verdadeira. A Maria verdadeira diz que a igreja vai caminhar sem Pedro. Ou se não, melhor ainda, né? A Maria verdadeira diz, por exemplo, que o Evangelho de São Marcos está errado porque falou que a primeira que viu Jesus ressuscitado era Maria Madalena, mas não, foi Maria Santíssima. Mas a minha é a verdadeira. Aí vem lá a Medjugorje, a minha Maria verdadeira. A minha Maria verdadeira. Aí Medjugorje fala assim, né? Aí Medjugorje diz que todas as religiões, né, são verdadeiras, né? Todas tem que respeitar de um modo igual todas as religiões e fala que Nossa Senhora disse lá em Medjugorje, né, que religiões encontram separadas na Terra, mas as pessoas de todas as religiões são aceitas por seu filho. E ainda, né, a mãe chama todos os povos a serem católicos. Resposta: não. Não. A Santa Mãe diz que todas as religiões são prezadas por ela e pelo seu filho. Está em Medjugorje isso daí. Não, mas a minha Maria é a verdadeira. A minha Maria é a verdadeira. Agora parece o quê? Parece o Padre Oliveira. O enigmático Padre Oliveira, porque descobriu que um senhor de 95 anos, o Papa Emérito, saudoso Bento XVI, iria morrer. É muito difícil mesmo, né? É muito difícil imaginar que Bento XVI poderia morrer a qualquer momento. Até, né? Infelizmente isso aconteceu há pouco tempo. Né? Eu amo Bento XVI de coração, o melhor Papa que eu vi na Igreja Católica. O melhor Papa. Mas ia ser muito difícil mesmo, né? Alguém conseguir identificar que Bento XVI poderia morrer a qualquer momento. Tanto que Bento XVI renunciou por causa da sua saúde. Não foi por causa de máfia de Sangalo, dos 4 cardeais dessa máfia. Não foi por causa disso, não. Isso aí é fábula, tá? Máfia de Sangalen, fábula, tá? Ele renunciou porque ele já não estava com uma saúde boa. E ele viu o que passou São João Paulo II. Bento XVI era amigo de São João Paulo II. Ele viu exatamente que São João Paulo II passou até o fim da vida, né, com muitos problemas de saúde. E ele, percebendo isso, ele achou que era motivo dele renunciar e dar espaço agora para o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, tá? E quem não gosta do Papa Francisco não é católico.
não é católico. Ah, mas o Papa falou tal coisa, beleza, eu não concordo. Acho que ele falou alguma coisa demais. Exponha, tudo bem, falou alguma coisa demais. Todo católico tem o direito de expor, não tem problema nenhum. Agora você tem que ter obediência e respeito ao Santo Padre. Se vira, aceita que dói menos. Você acha que eu gostei do Papa encontrar o Lula? Lógico que não. Você acha que eu curti isso daí? Claro que não. Por outro lado, como é que o Papa vai negar também um encontro com o chefe de Estado? Não tem como, né? Ou Jesus Cristo iria negar um encontro com um fariseu? Um encontro com, sei lá, com Caifás. Caifás chamou Jesus Cristo. Você acha que ele ia negar um encontro? Não. Ué. É impressionante, gente. O que eu queria falar assim é que se tornou uma Babel dentro do catolicismo. Uma Babel. Nunca isso aconteceu na história do catolicismo. Isso eu posso afirmar. Todas as aparições, principalmente as reconhecidas pela igreja. Primeiro, nunca Maria bateu cartão. Maria apareceu em determinada época para determinado vidente, tá? Algumas vezes por causa de uma situação do momento. Nunca Maria ficou descendo do céu para falar: filhinhos, convertei-vos, porque é chegada a hora, daqui a pouco vai acontecer o grande momento, a gente pede penitência. Isso aí a igreja já ensina. Isso já foi ensinado. Ela não precisa bater cartão toda semana aqui para falar a mesma coisa, coisas repetidas. É hora de se converter ao santo magistério do meu filho. Tem algum católico que não sabe disso? Tem algum católico? Tem algum católico aí que não sabe que a gente tem que, né, respeitar e obedecer o santo magistério da igreja? Tem algum católico que é contra o rosário? Eu creio que não. Eu creio que não, sabe? Mas nunca na história da igreja aconteceu isso. Maria que bate cartão há tantos anos para o mesmo vidente. Lá em Medjugorje são 6 videntes, 6, batendo cartão a todo momento. Aí tem alguns confidentes católicos aí, confidentes católicos também, né? Que Maria também batia cartão lá e falaram que o mundo ia acabar em 2012. 2012 o mundo ia acabar, explodir, pau. Não era pra... Eu não iria estar mais aqui, nem você. Aí depois inventaram o quê? Inventaram o quê? Por causa das orações, por causa disso e daquilo, Deus deu mais um tempinho para a humanidade, por isso que não se cumpriu. E ontem eu vi o maior absurdo, gente, maior absurdo que até alguns videntes se escandalizaram com aquilo, né? Às vezes o vidente fala assim: ah, você está se escandalizando com tal coisa que Maria revelou? Aí ele mesmo se escandaliza com outra revelação de Maria de um outro vidente. Não é impressionante isso, gente? Não é impressionante? Cara, eu não vou colocar aqui, eu coloquei no meu último vídeo, a tal da revelação, a última revelação do Padre Oliveira. Fala que a grande tribulação vai começar em outubro, dá até a data, dia 13, vai começar o começo das dores, que não sei o quê. Nem Templo de Jerusalém existe, né? E não vai existir, porque isso aconteceu no primeiro século. O que está lá em Mateus 24, mais uma vez, você que é vidente, seja qualquer um vidente, Mateus 24 se cumpriu naquela geração. Aquilo sim é uma profecia. Aquilo sim foi uma revelação. Revelação tem tempo. Revelação tem tempo. Jesus Cristo, ele revelou tudo o que iria acontecer no primeiro século com os apóstolos e determinou: não vai passar essa geração antes que tudo isso aconteça, e aconteceu. Preste atenção, católico. Se aparece um vidente conjecturando o que Jesus Cristo falou, que tudo iria acontecer naquela geração, que o termo breve lá em Apocalipse capítulo 1, quando São João diz que tudo ia acontecer em breve, o tempo estava próximo, não era tão breve assim, não acredite. O cara está tirando toda a credibilidade de São João, toda a credibilidade da narração de Jesus Cristo, isso tudo para defender a aparição dele. Tudo se cumpriu perfeitamente na data que foi revelado. Era para acontecer
naquela geração, durante a destruição do templo, o tempo estava próximo, e São João já dizia, eu estou vivendo a grande tribulação, o anticristo já está no mundo, tudo aconteceu perfeitamente. Por isso que o preterismo conserta tudo isso, tá, gente? Você que é católico, acredita no futurismo, você está se perdendo. O preterismo conserta tudo isso aí. Tudo isso aí. O preterismo, por isso que o preterismo não bate com essas aparições marianas de hoje em dia. Não tem como bater, tá? O preterismo vai lá e conserta e coloca, não, tudo aconteceu perfeitamente. Não existe revelação dúbia. Não existe revelação relativa. Essa revelação que a cruz vai pesar lá no Haiti, beleza. Cara, é claro que o Haiti vai ter problemas. É claro que o Haiti vai ter problemas. Cara. Todo mundo que tem o mínimo de conhecimento do que acontece no Haiti sabe que uma hora ou outra acontecem problemas lá. Não é coisa dúbia que você tenta encaixar, ou senão um dia vai acontecer, né? Espera, deixa guardado aí. Daqui 30 anos aconteceu. Peraí, tem uma profecia de 30 anos atrás que realmente falava de tal lugar. Pô, tenha santa paciência. Mas ontem eu vi um maior absurdo. O maior absurdo do... Cara, é como se não faltasse mais nada, né, velho? Então, vem a revelação com data. Com data. Vai acontecer em outubro agora. A grande tribulação vai acontecer em outubro agora. Cita versículos ali, né? Começo das dores, terremotos, fome. Né? Pede oração, sacrifício, adoração. E aí vem uma condicional, um asterisco. Que na verdade é um subterfúgio profético. Mas, prestem atenção. Se vocês se debruçarem diante do Santíssimo, né? Não deixar o sacrifício de lado, a adoração, o rosário, nada disso vai acontecer. Meu Deus do céu, gente. Cara, é sacanagem. Fala a verdade, é sacanagem. Pô, pelo amor de Deus, né? Ridículo. Ridículo, né? Quer dizer que se vai que aconteça alguma coisa, essa guerra aí na Ucrânia aí, realmente, né, aumente a guerra, tá, o cara, eu acertei. Mas vai que não aconteça nada, a guerra acaba. Vai que a guerra na Ucrânia acaba. Porque a guerra na Ucrânia está sendo usada agora, né? Para essas revelações aí. Agora estão tentando encaixar a guerra da Ucrânia ali nessas revelações. Vai que termina a guerra, não acontece nada. O cara, não, mas sabe o que aconteceu? Não se cumpriu porque vocês se debruçaram diante do Santíssimo, né? A penitência, o rosário. Tá lá na profecia que se vocês fizessem isso, nada ia acontecer. Ah, gente, banana, cara, sério. Eu fico inconformado porque tem católicos seguindo isso fielmente. Fielmente, como se realmente isso fosse parte da Igreja Católica, gente. Primeiramente, nenhuma dessas aparições de hoje em dia são reconhecidas. Nenhuma, a igreja não tem nenhum reconhecimento de nada. Nada. Nem o bispo local reconheceu. Muito menos a Santa Sé. Não tem reconhecimento de nada. Então não existe igreja católica particular de Maria tal. Não existe. Eu fico impressionado que... E tem católico, eu conheço católico, que fala que se tiver que escolher a igreja ou a aparição, ele fica com a aparição. Tem vidente que fala abertamente, se a igreja condenar, eu continuo com a aparição. Tem vidente que fala isso. E católico seguindo fielmente, ó, não, eu não sigo a igreja, eu sigo a aparição, porque tem uma narrativa pronta, gente. A narrativa tá pronta. Isso a gente vê muito na esquerda, né? Partidos de esquerda tem muita narrativa pronta, né? O cara, qualquer coisa você é fascista, antidemocrático, nazista, não sei o que, é sempre assim, né? O termo fascista é usado numa frase como vírgula, né? Você é aquele fascista.
que não respeitou a minha decisão fascista. É mais ou menos assim. E entre, né, também é um outro consenso unânime. Aí, dentro dessas aparições é a narrativa pronta. É uma narrativa de como eles sabem, todos eles, né, seja Medjugorje, Bonilha, Irlanda e tal, todos eles sabem que a igreja não vai reconhecer, então eles vão dar uma paulada na igreja. A igreja não vai reconhecer porque é a igreja do Vaticano II. A igreja do Sínodo da Amazônia. Por isso que não vai reconhecer. É a igreja do Papa Francisco. É a igreja do antipapa. É a igreja da máfia de St. Gallen. Você vai ter uma narrativa dessa, gente, para que o fiel que acredita, né, nas revelações, se tiver que decidir entre a igreja e a revelação, vai ficar com a revelação. Se tiver que decidir entre o Papa e a tal da aparição, vai decidir pela aparição, porque a narrativa está pronta. E isso foi colocado na cabeça dos seguidores. Se reconhece, beleza. A igreja está no caminho certo, tá vendo? Tá vendo? Penitência, adoração, a igreja está endireitando. Vai que a igreja amanhã reconheça aí, Medjugorje. Já pensou? A igreja amanhã, do Papa Francisco, reconhece Medjugorje? Não, peraí, que agora a igreja voltou no caminho reto, né, da barca de Pedro. Agora, se não reconhece, não falei? Não falei que essa igreja aí, essa aí, a falsa igreja, tá caminhando sem Pedro, hein? Tá caminhando sem Pedro. Narrativa pronta, gente. Narrativa pronta. Mais uma vez, para terminar o vídeo. Maria não sabe quando vai ser o fim do mundo. Não sabe, tá? Se tem vidente pregando catástrofe, se tem vidente pregando castigo de Deus, que vai acontecer isso, dando data, enfim. Não é Maria, tá? Maria não sabe o fim do mundo, isso só pertence a Deus. Como vai ser o fim do mundo? Também Maria não sabe, tá? Maria, ela pode sim... Gente, quem tá falando aqui é uma pessoa que acredita nas aparições reconhecidas pela igreja. Eu acredito, eu não vou aqui nunca falar contra uma aparição reconhecida pela igreja. Pode ser que eu tenha dúvida de alguma coisa ou não, mas enfim, mas eu nunca vou falar contra. Maria, ela não aparece para pregar o fim do mundo. Maria, quando ela aparece, quando ela traz uma revelação, é para uma situação do momento em determinado local, como foi em Fátima, em Portugal. Era uma situação do momento que a Europa estava em guerra, a Rússia estava com um pensamento diferente, né? E ela revelou o que iria acontecer naquele momento. E é claro, sempre a igreja vai triunfar, tá? Sempre junto com a igreja, nunca contra a igreja. A mesma coisa Guadalupe, era uma situação do momento. Então Maria aparece para revelar algo para uma situação daquele momento. Não é o fim do mundo, era algo que aquelas pessoas estavam passando naquele momento. Assim, Lourdes é um espetáculo, porque a igreja tinha acabado de resolver o problema da Imaculada Conceição, tinha proclamado aí, batido martelo no dogma da Imaculada Conceição, ainda teólogos com dúvida, muitos teólogos ainda com dúvida a respeito da Imaculada Conceição, e aí aparece a Santa Bernadette, Maria Santíssima, e diz: eu sou a Imaculada Conceição. Acabou o problema na igreja. Acabou. Santa Bernadette vai até o... E olha só, hein? Santa Bernadette... O que Santa Bernadette fez? Guardou com ela... Peraí que eu vou escrever um livro. Eu vou escrever... Deixa eu arrumar aqui a câmera. Vou escrever um livro. Começar a divulgar a mensagem no livro e fazer catequese. Não. Santa Bernadette foi e levou para o bispo, e o bispo decidiu o que fazer. Dali em diante, ninguém mais contestou o dogma da Imaculada Conceição. Então foi providencial. Quantas vezes apareceu para Santa Bernadette? Não sei, 17 vezes? Não vou saber o número agora. Quantas vezes apareceu em Portugal, em Lisboa, para irmã Lúcia? 5, 6, 7 vezes? Tá. Resolveu o problema naquele momento? Acabou. Ela não vai ficar batendo cartão a todo momento. E ela não vai ficar aparecendo num lugar e em outro ao mesmo tempo.
Tá? Ah, mas é que Maria já está, né? Já está com o seu corpo glorioso. Ela não vai ficar aparecendo em vários lugares ao mesmo tempo, para vários videntes ao mesmo tempo, falando coisas desconexas uma da outra. Há um antagonismo de revelações, de ideias. Tá? Então Maria não sabe o fim do mundo, ela não vai pregar o Apocalipse, ela não vai pregar Apocalipse para ninguém. Tá? Tanto que a igreja rejeita a segunda versão de La Salette, condenado, a segunda versão de La Salette foi condenada pelo Santo Ofício exatamente por causa das mensagens apocalípticas. A igreja olha aqui e fala, Maria pregando Apocalipse? Sério? E ainda incluindo a igreja católica ali. Tenha santa paciência, né, gente? Então é esse recado aí. Tá aqui o Cris Macabeus, que vai continuar. Tá aqui o Cris Macabeus, o Robson, a gente vai continuar nessa batalha, tá? Acabando com as mentiras do Apocalipse protestante, principalmente o Apocalipse protestante infiltrado na igreja, infiltrado por causa das aparições, dessas aparições hoje em dia. Também a gente vai continuar divulgando esses equívocos, né, dessas aparições de hoje em dia, tá bom? E ontem essa revelação em si, para falar a verdade, eu não sei se é uma aparição, uma visão, ou apenas o tal do padre, o enigmático padre Oliveira recebe isso na mente dele, eu não sei. Mas é lamentável uma coisa daquela, né? Cria expectativa. E, como eu falei, se tem um consenso unânime, um ponto comum em todas elas, é a historinha da expectativa, tá? Então você faz a revelação, mas está lá entre parênteses algo que não pode ser revelado nesse momento. É o João Kleber. Para. Lembra? Quem lembra do João Kleber aí? Lá nos anos 90 ainda, né? Entre os anos 90 e depois 2000. Quem era? Para. Quando ia fazer a revelação, o João Kleber ficava 2 horas no programa dele, gente. 2 horas aí. Com uma pessoa que ia revelar algo de extraordinário de alguém. Ele ficava 2 horas e não revelava, deixava para outro dia, e assim ficava a semana toda com aquela pessoa. E isso, gente, isso criava expectativa na pessoa. Eu caí nessa, pô. Eu ficava ali, mas o que essa pessoa tem para revelar, meu? Cara, aí eu ia no outro dia lá, ficava assistindo para ver o que tinha para revelar e não revelava. Não, peraí, tem um probleminha aqui, a gente vai ter que esperar até amanhã agora para revelar. É o que está acontecendo, gente. É o que está acontecendo. Como é lá em Medjugorje, tem 10 segredos a serem revelados. 10 segredos a serem revelados. Só que só pode revelar no momento certo, se eu não estou enganado, é quando cessar a aparição. Aí também ainda inventaram uma história, né, que não existe na Igreja Católica. Que para reconhecer ou não uma aparição, tem que cessar a aparição. Pô, vai cessar quando isso aí? Quando? Medjugorje está 40 anos lá, aparecendo lá. Quando que vai cessar esse negócio? Quando o vidente partir dessa para outra? Aí pronto, aí o cara não tem nem como se defender mais também. Né? Não tem nem como se defender. Mas tá lá, 40 anos. Lá, e aí tem a questão dos 10 segredos. E o sinal que foi pedido, né? Porque é uma coisa também que isso não está nas regras da igreja exatamente, tá, gente? Não é dessa forma. Mas uma coisa que tem em comum em todas as aparições reconhecidas, ou pelo menos a maioria dessas aparições, é um milagre extraordinário, que é um sinal. Como a questão de Lourdes, Guadalupe ali, né? E também a questão de Fátima, né? O sol que dança na frente das pessoas, lá em Fátima. A questão da gruta, lá em Lourdes também, né? E tem a questão de Guadalupe, o manto de Guadalupe. Então são milagres extraordinários que a ciência comprova que teve um milagre, mas não consegue explicar. Né? Isso é aquela questão, né, de bater ali a autenticidade da aparição. Tá? E o que acontece? Foi pedido um milagre desse, um sinal, lá em Medjugorje. E os videntes falaram que iria acontecer. Só que não fala quando. E ainda tem o quê? Tem um dos videntes lá que revelou que quem deixar para acreditar em Medjugorje depois do sinal, e depois do sinal vai acontecer os 10 segredos, tá? Aí não tem mais misericórdia para ele. Você tem que acreditar em Medjugorje antes do sinal.
Eu estou imaginando Maria falando isso, sério. Eu estou aqui imaginando Maria falando isso. Então, esse é um ponto em comum em todas as aparições, tá, gente? Esse é o único ponto em comum, praticamente. Que todas elas têm a questão do segredo que não pode ser revelado. Você tem que continuar acompanhando as revelações, porque num determinado dia, aí sim Maria vai dar a permissão para ser revelado esse segredo. Isso cria expectativa na pessoa, que vai continuar acreditando naquilo e vai continuar acompanhando, porque a pessoa está esperando esse segredo de qualquer maneira, tá? O que eu posso falar é assim, lamentável, tá? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.